aqui nossos estudos, distantes fisicamente, mas bem próximos na afetividade. E o tema da aula é estratificação e mobilidade social. Alguma coisa eu já tinha colocado lá nas aulas para a gente, mas a gente vai começar a ampliar através desses estudos aqui que são muito importantes também. Beleza? Eu trouxe para iniciar essa aula um poema de um cara fantástico, de um poeta fantástico, que é o Bertolt Brecht. Né? Ele vai viver de 1898 a 1956. Sobre estratificação, sobre divisão social, sobre uns terem acesso, outros não terem acesso. A gente está vivendo todo esse contexto também que está demonstrando muito isso. E aí ele escreve uma coisa que nos ajuda a pensar muito sobre estratificação social. E ele diz: quem construiu as Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinham somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritavam por seus escravos na noite que o mar a tragou. Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Esse é um fragmento do poema, né? Ele é mais extenso, mas ele nos ajuda a pensar exatamente a história de quem que está sendo contada. Quem está realmente controlando toda essa história? Então fica essa reflexão permeando a nossa cabeça. Dando continuidade, a gente precisa entender o que é estratificação e o que é mobilidade. Então, estratificação e mobilidade são 2 temas muito importantes para o estudo da sociologia. Estratificação está muito ligado à divisão dessa sociedade. Como essa sociedade, como a sociedade, ela se apresenta em seus níveis. A mobilidade é como esses indivíduos conseguem se mover e mudar dentro da sociedade. Mais uma vez, estratificação é como eles se apresentam dentro desses níveis sociais. A mobilidade é se tem como, se é possível, se há uma mudança social. Então nós precisamos enxergar que há uma mudança vertical, ou seja, né, a pirâmide sendo mostrada aí, a gente tem aqueles que estão mais embaixo, os que estão mais em cima, e há uma mudança também horizontal, que podem ser mudanças ideológicas, podem ser aspectos que diferenciam as pessoas dentro desse mesmo grupo. E, além disso, um outro assunto que nós vamos estudar é se nas sociedades há essa mobilidade, essa mudança nesses estágios. Beleza? Dando continuidade, as sociedades elas são estratizadas baseadas exatamente em vários pontos. Critérios. Podem ser religiosos, podem ser critérios sociais, podem ser critérios econômicos e podem ser critérios ideológicos. Então nós vamos ver aí em seguida alguns exemplos que permeiam essa estratificação ou que justificam essa divisão social. Aí eu trouxe para vocês a sociedade de castas, se a gente pegar a sociedade indiana. Então nós temos aí os brahmanes, nós temos aí os párias, nós temos os vaixais, que são grupos determinados por um aspecto religioso, no caso, o hinduísta. Nós tínhamos lá na sociedade absolutista, na sociedade do antigo regime, a sociedade baseada em estamentos. Lembra um pouquinho da matéria de Revolução Francesa, né? O antigo regime, né? Antes da Revolução Francesa. A sociedade francesa era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, onde essa mobilidade social ela era restrita. Na sociedade de castas, sem mobilidade social. E a partir do século XIX, com as revoluções industriais, com a mudança do aspecto da sociedade, nós passamos a ter o conceito de classes sociais, que aí é uma outra maneira de enxergar essa sociedade. Perfeito? Então, de que maneira eu estou nessa pirâmide social é determinado pela característica, que pode ser religiosa, pode ser social, pode ser ideológica. Então, tudo isso permeia a divisão de uma sociedade. Nesse caminhar, nós vamos ver como alguns sociólogos enxergaram isso. Karl Marx, ele identifica
a sociedade a partir do modo de produção, ou seja, a minha posição na sociedade ela é determinada pelo papel, pela força de trabalho, ou se eu tenho controle dos modos de produção nessa sociedade. Aquele bem clássico, eu tenho o burguês, dono da indústria, e eu tenho o operário que trabalha para esse burguês. Eu tenho o burguês que é dono dos meios de produção, dono da fábrica, e eu tenho o operário que vende a sua força de trabalho para ele. Então, essa divisão social é baseada numa divisão pelo modo de produção. O Karl Marx traz aí, né, e trouxe no seu conceito, onde nós temos uma sociedade que tem uma superestrutura e uma sociedade que tem uma infraestrutura. E aí, essa eterna luta entre infraestrutura formada pelos operários, pelo proletariado, e essa superestrutura formada pela burguesia, pelo Estado, e esse conflito, essa luta de classes deve ser constante, por isso convocada por Karl Marx. E aí tem até uma citação dele. A história de todas as sociedades até hoje existente é a história da luta de classes. Então, essa é a maneira de enxergar a sociedade. Isso é a maneira que Karl Marx traz para a gente. É como se fosse uma lente para enxergar a sociedade. Um outro sociólogo muito importante foi o Durkheim, que já vê com uma outra lente. Já entende essa divisão social no aspecto de que há uma consciência coletiva, e nessa consciência coletiva todos temos um papel na sociedade, todos temos uma função social. E não há uma hierarquização, e sim uma coesão de tal maneira que um depende do outro. Então, cada um tem que desenvolver o seu papel para que essa sociedade seja coesa e se desenvolva. Você vê que é uma visão diferente do Karl Marx, que trabalha com a ideia do conflito social. E aí o Durkheim já vai ver uma outra perspectiva. Nós já estamos inseridos numa sociedade e nessa sociedade nós temos papéis sociais. Um outro cara importante foi Max Weber, que já vê de uma outra forma. Ele já coloca um aspecto de uma hierarquia social, e nessa hierarquia social ele traz o conceito de Marx, que é um conceito de classes, de modos de produção, de exploração do trabalhador, mas ele acrescenta na discussão de Karl Marx que também há uma divisão social, há uma questão de status na sociedade, que pode ser determinado ideologicamente, pode ser determinado por outros aspectos que não são só os aspectos econômicos. E ele coloca que na hierarquização também existe a política. E quando ele fala em política, ele não está falando do partido como a gente tem hoje, mas é o tomar partido, é o posicionamento que eu tenho na sociedade. Um grande abraço para vocês e um ótimo estudo.